Muito boa noite, tudo bem com vocês? Comunidade da Oração Ação. Nós nos reunimos, temos nos reunido já há alguns meses, todos os dias, pelo menos todos os dias que nos é possível estar aqui, em torno dessa ideia de que não só a oração é fundamental nesse momento das nossas vidas, porque a religação com a fonte de todo bem, que é Deus, depende da nossa sintonia depende de bons pensamentos e bons sentimentos, ou seja, oração. Mas que apenas a oração já não é suficiente, que a oração deve nos inspirar a sermos diferentes, a agirmos diferentemente do que temos agido até agora. Então aqui nós nos propomos a essa oração que estimula, que instiga, que reflete, que transforma. Reflitamos, nos confraternizemos em torno de Jesus, porque é essa oração mais necessária, mais exigida por Deus. É a oração da transformação, a oração do gesto concreto, a oração ação. Temos feito nos nossos últimos encontros reflexões em torno de uma questão fundamental, que é por que Jesus curava alguns tipos específicos de doenças e como nós podemos enfrentar a cura delas. A primeira questão, nós temos um entendimento, manifestamos, apresentamos para os amigos a tese de que Jesus curava os cegos, os surdos, os paralíticos, e hoje vamos começar a refletir sobre os portadores do mal de Hansen, à época chamados de leprosos, porque essas doenças eram doenças básicas da alma, eram doenças primordiais das quais se desmembravam e se desmembram todas as outras doenças. É uma tese que nós apresentamos para o estudo e já vimos o quanto a cegueira e a surdez da alma prejudicam todas as nossas vidas, têm origens profundas e consequências que prejudicam todas as nossas vidas. Da mesma forma, a paralisia também tem origens muito importantes e consequências muito importantes na vida de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre a doença do mal de Hansen, os leprosos aos quais Jesus curou em grande quantidade. Por que essa doença é importante? Aqui desarmonias, aqui questões mentais, espirituais, aqui questões essenciais do ser, ela está ligada. Muito importante refletirmos sobre isso. Para fazermos essa reflexão, vamos trazer aqui o caso de uma das maiores discípulas de Jesus. Essa palavra quase que não compreende o feminino, já que à época só se entendia como discípulos pessoas do sexo masculino e até hoje permanece esse mesmo preconceito. Mas no livro Boa Nova de Humberto de Campos e Chico Xavier,
que nos conta a respeito de Maria Madalena, fica claro o quanto Maria de Magdala era considerada pelo próprio Jesus, o quanto ela era referência dentro da comunidade dos apóstolos, que não foi à toa que Maria de Magdala foi escolhida por Jesus para ser a primeira pessoa que o viu após a chamada ressurreição. Após a morte, a primeira pessoa que viu Jesus materializado foi Maria de Madalena, que se dirigiu até o túmulo onde estava o corpo do mestre para a cerimônia dos óleos. Era comum naquele tempo que se passasse óleos aromáticos, na época inclusive muito caros, no corpo dos falecidos, e isso ela foi fazer. Foi quando ela encontrou Jesus. Pois o livro Boa Nova vai além e conta, além dessa passagem que está nos Evangelhos, conta uma parte fundamental da vida de Maria de Madalena após o falecimento, após inclusive o ressurgimento de Jesus em corpos materiais. Como ficou a situação dela? Ali conta que ela já era tratada com dúvida, com reticência, quando não com franca aversão por grande parte dos apóstolos. Já era assim enquanto Jesus era vivo, mas Jesus, com a sua autoridade inquestionável, bancava a permanência, a importância, o respeito que Maria Madalena merecia de todos ali. Enquanto ele esteve vivo, assim aconteceu, mas após a sua morte, conta Humberto de Campos, consultando os registros de memória do plano espiritual, que os discípulos subiram a Jerusalém, subiram da Galiléia a Jerusalém, concentrando-se no que depois ficou conhecido como a Casa do Caminho, coordenada por Simão Pedro. Quando eles subiram a Jerusalém, Maria Madalena pediu para ir com eles, mas esse pedido não foi aceito. Sair do mestre, afastar do mestre, aflorou com muito mais força todo o preconceito, todas as reservas que os discípulos tinham com relação a Maria Madalena. E eles foram a Jerusalém e ela ficou ali na região do Lago de Genezaré, naquelas cidades, em Cafarnaum, vivendo a difícil readaptação, porque ela não podia, em hipótese nenhuma, voltar às atividades que ela fazia antes de encontrar Jesus, não tinha como manter-se no colégio apostólico que a rechaçou, e ali ela vivia de pequenos expedientes, sofrendo ainda a reserva da própria cidade, dos próprios conterrâneos. Conta Humberto de Campos que foi nessa situação que ela viu chegar até a cidade um grupo de leprosos. Os portadores do mal de Hansen, àquele tempo, eram muito discriminados, eram rechaçados. E ali, sem entender bem como, Maria de Madalena se identificou com eles, porque ela também era repudiada, ela também era rechaçada. E se dirigiu até aquele grupo e foi com eles até a árvore, até a beira do lago, aonde o mestre, aonde Jesus fazia suas exposições. E ali foi ela, Maria de Magdala, que fez
as exposições, que apresentou àqueles homens tão sofridos a mensagem de Jesus. Isso aconteceu por algumas semanas, com ampla e profunda aceitação por parte daqueles homens, estabelecendo-se entre ela e eles um laço de afetividade, um laço de fraternidade muito forte. Tanto que quando terminaram aquelas semanas e eles manifestaram o plano de se afastar, se afastando exatamente em direção a Jerusalém, aonde a discípula tanto queria ir, ela acabou pedindo a eles e eles concordaram em deixá-la seguir junto com eles. E foi assim, pregando ainda para eles todos os dias o Evangelho, a Boa Nova de Jesus, durante a viagem, que ao cabo de alguns dias, Madalena chegou junto com aquele grupo de doentes até a capital do país, até a capital da Judéia. Naquele tempo, a sociedade judaica não tinha instituições destinadas ao atendimento dos excluídos em geral, dos doentes, dos portadores de mal de Hansen em especial. A organização daquele tempo era a seguinte: era reservado a esses excluídos, a esses banidos, a esses expulsos da convivência social, um vale onde ficavam ali praticamente aguardando a morte chegar, sem nenhuma assistência, sem ninguém para lhes dar comida ou roupa ou atender a quaisquer das suas necessidades. Para lá dirigiram-se os acompanhantes de viagem de Madalena, e ela foi até a casa do caminho em Jerusalém, entendendo, em busca daquele grupo de apóstolos com os quais tinha se afinizado pela própria e maravilhosa convivência com o Mestre. Lá, porém, mais uma vez, Maria Madalena foi repudiada pelos discípulos. Eles não permitiram que ela entrasse na casa do caminho. Desanimada, sem saber para onde ir, só restou à discípula dirigir-se até o Vale dos Excluídos. E lá retomou a sua prática que ela havia desenvolvido junto aos doentes de Cafarnaum, de todos os finais de tarde conversarem sobre a luz, conversarem sobre o amor, conversarem sobre a mensagem de Jesus. E foi assim que ao longo de alguns anos, todo final de tarde, já não restritos apenas àqueles doentes com quem ela se encontrou na Galileia, mas praticamente todos os excluídos, os doentes ali, se reuniam à volta de Maria para ouvir a mensagem tão amorosa, tão visceral, tão profunda que aquela discípula trazia para aquelas almas desesperançadas, amarguradas, abandonadas. Conta Humberto de Campos que após algum tempo, após alguns anos de pregação, foi a vez de Madalena começar a sentir os sintomas, as manchas, as feridas em sua própria pele. A partir dali, a doença
teve a evolução esperada e, no tempo normal disso acontecer, ela acabou indo a óbito. Mas relata o Espírito que foi uma morte, uma passagem luminosa, que Jesus veio acolhê-la, recolhê-la com enorme consideração por tudo que ela havia feito enquanto ela estava com ele, enquanto ele estava com os discípulos, e especialmente depois da partida do Mestre, naquele trabalho maravilhoso que ela teve junto aos doentes de Jerusalém. Jesus a acolheu de uma maneira calorosa, com altíssimo respeito e consideração pelo maravilhoso trabalho da discípula. Em nada devedor do trabalho realizado pelos discípulos na Casa do Caminho ou pelos caminhos de Jerusalém. Para o nosso entendimento, para o nosso estudo, emerge essa realidade. Madalena era uma das mulheres, talvez a mulher mais bonita de Jerusalém, de todo aquele país naquele tempo. Era uma beleza estonteante, que causava muita e forte impressão em todo lugar onde ela ia. Outro traço importante é que Madalena usou dos seus atributos, dos seus dotes de beleza física, para projetos de poder, seja através do dinheiro, seja através do estabelecimento de relações com pessoas de grande poder naquela sociedade. E assim tornou-se uma mulher extremamente influente, poderosa, temida até na sociedade judaica. Quantos de nós não usamos os nossos talentos, as nossas capacidades, os nossos dotes para projetos de poder, não é mesmo? Por exemplo, no campo científico, é impressionante como muitas das descobertas da ciência foram realizadas em função da guerra, em função de uma patente, de uma exploração econômica das descobertas. É muito comum que a ciência seja vista em muitas situações a reboque dos interesses econômicos nacionais, dominadores das nações, dos grupos econômicos, dos grupos poderosos da humanidade. E assim acontece com muitos outros. É marcante a adesão de artistas aos chamados mecenas, pessoas de grande interesse, de grande fortuna, que acabam direcionando com suas encomendas toda a arte, acabaram direcionando toda a arte de alguns séculos pela sua influência junto à classe artística, assim como as religiões e todos os grupos econômicos vieram direcionando a arte para os retratos daqueles que se destacavam nessas áreas, para encomendas artísticas de capelas, catedrais, quadros, músicas, peças de teatro, encomendadas pelos interesses econômicos, dirigida pelos interesses econômicos. É
muito comum que nós nos deixemos dirigir pelo dinheiro. Quando nasce uma criança, é comum que pai e mãe reflitam precisar escolher um padrinho para a criança. E é muito comum que, para essa escolha, selecionem pessoas com maior influência, maior poder, maior quantidade de dinheiro. Quem tem padrinho não morre pagão, diz o ditado. E os pais buscam, pelo critério econômico, que seu filho seja apadrinhado por certas figuras poderosas de sua criação. Ou seja, não apenas a arte, a ciência, o esporte, os talentos profissionais, mas a própria criação dos filhos, a própria educação dos filhos acaba sendo grandemente influenciada pelo aspecto econômico. Não é interessante isso? Depois, quando as crianças vão escolher profissões, nós ficamos muito decepcionados se eles, por exemplo, escolhem ser professores, apesar do inegável, incontestável respeito que a função merece, mas devido à baixa remuneração. Na hora de escolher amigos, na hora de escolher pessoas com quem se casar, também procuramos direcionar a vida de nossos filhos a terem boas amizades, bons empregos, bons maridos, boas esposas. E esse bom é, grande parte das vezes, se não sempre, direcionado a partir do dinheiro. Um bom marido é o que tem muito dinheiro, um bom emprego é aquele que dá muito salário, bons amigos são pessoas influentes que abrem portas para os nossos filhos e assim por diante. Ou seja, deixamos dirigir as nossas vidas e as vidas daqueles a quem amamos pelo critério econômico. Será que nós podemos apontar o dedo para Maria Madalena? Será que é apenas ela que de alguma forma prostituiu as suas habilidades, as suas potências, os seus talentos? Certamente não. Quem nunca tiver se vendido pela lógica do poder e do dinheiro, que atire a primeira pedra, não é? Mas ela, ao se corromper, ao se distorcer a partir da sua realidade de aparência física, teve um destino, teve uma vida, teve uma luz fabulosa, trabalhada a partir de uma doença que tem como característica principal atacar a aparência física pelas manchas, pelas feridas, pelo nariz, orelha, pelo rosto que fica grandemente afetado, além das mãos, pés, e especialmente naquele tempo onde a terapêutica era muito atrasada, de forma que Maria de Madalena teve o seu local de trabalhar o amor, de trabalhar a fraternidade, de trabalhar a boa nova de Jesus entre os leprosos, entre os portadores de mal de Hansen, e teve ela mesma um final de vida onde a sua aparência foi muito afetada pela doença que ela adquiriu em sacrifício de si mesma, em sacrifício dos seus talentos, em sacrifício da sua beleza. Será que é por acaso isso? Mais ainda, nesse mundo nosso,
onde tantas pessoas morrem em mesas de cirurgia plástica, onde tantas pessoas usam a sua beleza para conseguir cargos, conseguir posições, conseguir influências, onde tantas vidas são distorcidas a partir da lógica da beleza? Será que essa lição de Madalena não é preciosa? Será que nós entendermos que quem se obceca, quem idolatra a beleza, pode e tende a desenvolver doenças ligadas a ela, na mesma lógica que Jesus usou para Simão Pedro, quando ele puxou a espada para resistir à prisão de Jesus, e Jesus disse a Simão: quem pela espada mata, pela espada sofrerá. Que o senso comum maravilhosamente traduziu como: quem com ferro fere, com ferro será ferido. De maneira que nós somos instados a rever as nossas posições, a trabalhar as nossas lacunas, a curar as nossas obsessões mentais por doenças, por situações que nos façam rever aquelas prioridades, aquelas desarmonias nossas. Maria de Madalena, que teve a sua distorção exatamente no campo da beleza física, vivenciou e se transformou e teve um final de vida onde ela, sem dúvida, pôde rever a importância da beleza, a importância do bom uso dos talentos, a importância de usar tudo que estiver à nossa mão para a nossa transformação e para a transformação daqueles que nos rodeiam. O que você acha? Isso tem a ver conosco nesses tempos? Será que isso torna abominável ser bonito? Claro que não. A beleza é como uma faca, é como uma ferramenta, pode ser bem ou mal utilizada. Desenterremos os nossos talentos, utilizemos as nossas capacidades profissionais, intelectuais, físicas, para a fraternidade, para o bem, para a multiplicação do amor. E sem dúvida ficaremos mais ricos, mais considerados do ponto de vista espiritual e mais belos. Porque a Madalena, que saiu do corpo físico já depauperado, foi sem dúvida a mais bela versão de Maria de Madalena, iluminada pelo amor do Cristo que ela desenvolveu no resgate, no ensinamento, na salvação daquelas almas tão desprezadas, tão desconsideradas pela sociedade. Pense a respeito disso e veja se não há também para todos nós um remédio no meio desse remédio sorvido por Madalena. Diante desse remédio que hoje foi colocado em nossas mãos, cobremo-nos, estudemo-nos o que temos feito dos nossos talentos, das nossas capacidades, e proponhamos diante desse exame, tirar das nossas gavetas as ferramentas, os talheres preciosos que nós temos, todos nós, em nossas almas, e mobilizá-los para a prática da solidariedade, para a prática do bem, para a disseminação da boa nova
do Evangelho de Jesus. Maria de Magdala, que o seu exemplo seja um remédio para todos nós e para toda a humanidade. Que esse exemplo, que essa força, que esse vigor, que essa caridade, que essa fraternidade, que essa compaixão desse coração maravilhoso inunde todo mundo e ajude todas as pessoas a repensar os seus talentos, a repensar sua beleza e a colocar todas as suas possibilidades e capacidades a serviço do bem, a serviço de Jesus, a serviço do amor. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço para vocês todos e que o nosso remédio espalhado com Maria de Madalena ajude a todos nós e muitas outras pessoas com essa energia de saúde com a qual nós inundamos a nossa humanidade no dia de hoje. Que assim seja. Até amanhã, se for possível, estaremos juntos de novo. Acredito que não, acredito que amanhã, por motivo de trabalho, onde eu terei que ficar até 7 horas, será impossível que nós façamos, mas no sábado estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até a próxima.